Olá, amigos do canal. Hoje vamos falar sobre a influência da população de plantas na produção do alho. Se inscreva em nosso canal e curta o nosso vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Normalmente, no cerrado, são utilizadas populações variando de 360 a um pouco mais que 420 mil plantas por hectare. A maioria dos cultivos situam-se nessa faixa de população. E a gente observa que muitos cultivos usam uma população muito parecida ao longo dos plantios, mesmo com alterações de geração, de condições de fertilidade, e talvez caberia um melhor esclarecimento sobre esse tema na cultura. Quais implicações que teriam a alteração da população de alho? O que nós mudamos quando alteramos a população? De certo, algumas pesquisas mostram que à medida que se aumenta a população de plantas, são possíveis maiores produtividades. No entanto, há uma redução do tamanho médio do bulbo produzido. E no alho, o grande objetivo seria a maior percentagem possível de alhos tipo 5 e 6, que são aqueles mais demandados no comércio. Apesar desses resultados já conhecidos, nos últimos anos, com o advento de vernalização negativa, podemos citar também a melhoria dos processos de câmara fria, câmaras frias com maior controle, e especialmente o alho livre de vírus, com gerações mais novas, alhos com maior potencial de crescimento e maior ciclo em algumas regiões de cultivo, podem ter alterado essa população comum dita ideal nos cultivos do cerrado. E em função disso, ano passado, a equipe de assessoria IPACER conduziu uma pesquisa justamente para verificar o efeito da população de plantas em diferentes gramaturas de semente, do bulbilho semente, com o objetivo de identificar qual seria a melhor população para cada situação de bulbilho semente. Nessa pesquisa, nós estudamos então as populações variando de 320 a 440 mil. Nós pegamos uma população como se fosse padrão, ao redor de 380 mil plantas, e variamos 30 mil plantas para menos ou para mais, utilizando os bulbilhos de peneira 12, 14 e 16 milímetros, sendo que essa peneira 14 é aquela peneira mais comum, é aquele que tem o maior volume produzido da massa de bulbilho semente que normalmente um agricultor utiliza. Essa pesquisa foi executada com bulbilho sementes de quarta geração e cultivo na segunda quinzena de abril, uma época de cultivo considerada nobre para a região de São Gotardo, com maiores potenciais de produção. Observe neste primeiro gráfico o comportamento da produtividade. Aqui na linha azul, eu mostro a variação da produtividade em função da população para a peneira 16. A linha amarela nós mostramos a variação da produtividade em função da peneira 14 e a linha vermelha da peneira 12. Então, aquele primeiro aspecto que sempre é abordado, que maiores populações de planta resultam em maior produtividade, ele foi verdade esse aspecto para os bulbilhos sementes miúdos, 12 e 14. E observe que, principalmente para o 12, que teve uma inclinação bem maior da resposta da produtividade em função da população de plantas. Já o bulbilho semente 16, ele teve duas coisas diferentes. Primeiro, que ele não respondeu à população. A produtividade total ao redor de 26 toneladas e a produtividade comercial ao redor de 24. E esse bulbilho semente, ele produziu a mesma coisa com 320 ou com 440 mil plantas por hectare. É claro que eu vou mostrar à frente
que quando a população foi baixa, a percentagem de alhos graúdos ela foi bem maior, especialmente nessa peneira 16. Então, a primeira mensagem que aqui fica é que é possível otimizar a área plantada utilizando populações mais baixas quando o bulbilho semente é grande e propiciando aí produções bem maiores do que aquela que seria com os bulbilhos peneira 12, por exemplo, que são os bulbilhos menores. Neste gráfico, eu mostro o efeito da população sobre o bulbos classe 6. Nós mencionamos na pesquisa os bulbos de classe 3 até 8. E por que estamos mostrando aqui o 6 e na sequência o 7? Houve explicação matemática apenas para esses dois tipos. E observamos na pesquisa que a maior parte da ocorrência de bulbos classes 3 e 4 foi decorrente de plantas suprimidas, o que não dependeu da população. E essas plantas suprimidas nós relacionamos com bulbilhos semente com baixo potencial fisiológico ou algum comprometimento sanitário, especialmente maior ocorrência de viroses. E de forma que a população não foi importante nesses tamanhos de bulbo e, portanto, não teve ajuste de um modelo. Agora, para os bulbos classe 6, que digamos são os mais desejados comercialmente, porque eles são demandados em maior volume para comercialização, tem uma massa interessante para o uso para a dona de casa, e eles são demandados em grandes volumes, então o produtor deseja bastante produzir bulbos, melhor dizendo, tipo 6. E observe que para as sementes, a primeira linha, que é a linha cheia, peneira 12, essa quantidade de bulbos classe 6 foi otimizada com 380 mil plantas. Para aqueles peneira 14, que é a linha tracejada, perto de 380 mil plantas, aqui o ponto máximo foi umas 370 mil plantas, enquanto que os bulbos derivados da peneira 16, a maior produção de tipo 6 ocorreu na maior população de plantas. Então, olhando este gráfico, eu deveria focar na maior população de plantas para os bulbilhos semente peneira 16, os maiores bulbilhos, já que houve um crescimento aí quase linear, né, da tamanho, percentagem de bulbos classe 6 em função da população. Porém, quando eu desejo bulbos classe 6 nas plantas oriundas da peneira 12 ou 14, eu deveria focar em algo como 370, 380 mil plantas. No caso da peneira 16, é interessante lembrar que não houve resposta da produtividade total em função da população. E aqui eu mostro que bulbos tipo 6, eles aumentaram, até a maior população testada. E por que isso aconteceu? Porque basicamente diminuiu a percentagem de alho tipo 7. Então, a escolha da população para os bulbilhos de maior calibre, os peneira 16, eles devem responder primeiro qual percentagem de bulbos que você quer mais, o tipo 6 ou o tipo 7. Se você quer mais bulbos tipo 6, você deve trabalhar com populações acima de 400 mil plantas nessas peneiras. Ao passo que você, se quer mais bulbos tipo 7, você deve trabalhar populações abaixo de 350 mil plantas, e neste caso você não afetará a produtividade e terá um maior rendimento de área plantada com aquela semente peneira 16. Não houve um ajuste de modelos para as peneiras tipo 12 e 14 em função da população, mas observe uma tendência geral de menos bulbo tipo 7 nessas peneiras, tá? Com populações maiores, menos bulbo 7 e mais bulbo 7, ainda que não tenha ajustado um modelo como aqui no caso da peneira 16. Então a tendência geral é que com populações ao redor de 320, 350 mil plantas por hectare,
vai se produzir ao redor de 40% a 50% de bulbos classe 7, e esse percentual é reduzido para algo como 30% quando as populações são maiores, como 410, 440 mil plantas por hectare. A população escolhida, então, deve variar em função da peneira e da qualidade do bulbilho semente. Como mostrado, bulbilhos sementes de maior massa vão propiciar produtividades maiores e não dependentes da produtividade entre 320 e mais de 440 mil plantas, e neste caso haveria uma economia de semente. Se não for um inconveniente a maior produção de bulbos classe 7 em detrimento aos bulbos classe 6, as menores populações vão propiciar o maior rendimento da semente, barateando aí o custo de produção. Agora, para as sementes de menor calibre, as tipo 12 e 14, neste caso, nós deveríamos considerar populações ao redor de 370 mil a 380 mil plantas, porque elas otimizaram a classe 6, que é uma das mais desejadas para comercialização. Agora, novas pesquisas devem considerar o efeito de época de cultivo. Certamente quando as condições climáticas são menos favoráveis, que vai haver encurtamento de ciclo, comprometimento do número de folhas emitidas, é possível que maiores populações tenham um efeito mais benéfico sobre a produtividade do que as que foram mensuradas nessa pesquisa. E também precisamos de considerar em estudos futuros o efeito de geração. Possivelmente, alhos livres de vírus, alhos de gerações mais novas, com um bom processo de câmara fria, propiciarão um maior crescimento e talvez, olhando aqui o que aconteceu com a peneira 16, não necessite de populações tão altas para ter resultado nas boas produtividades, podendo inclusive ter aí uma grande quantidade de alho 7 produzido. E neste caso, em alhos com gerações mais novas, em bulbilhos de semente com maior massa, o assunto de aumento da população seria mais relacionado com o ajuste das classes comerciais do que exatamente a alteração da produtividade. Agradeço a todos e até o nosso próximo vídeo.